Depois de 3 anos gerenciando contas de clientes, o pai do meu marido passou meu cargo para a filha do seu amigo do pôquer. Limpei meu escritório com uma calma assustadora. Ela vai adorar os clientes, eu disse. Quando a maior conta ligou no dia seguinte, a nova gerente congelou. Estão todos saindo. Ela ofegou, olhando para a tela enquanto a porta da sala de conferência se fechava atrás de mim, e eu soube que meu mundo tinha acabado de mudar para sempre. Kevin Sênior estava sentado atrás de sua mesa de mogno como um rei julgando, tamborilando os dedos na madeira polida. Meu marido, Kevin, estava largado na cadeira de canto, estudando os sapatos como se eles guardassem os segredos do universo. O ar era denso, sufocante, como respirar através de algodão molhado. Estamos fazendo algumas mudanças na equipe de gestão de clientes, anunciou Kevin Sênior. Sua voz carregava aquele tom familiar que ele usava ao discutir planos de golfe para o fim de semana, casual, sem importância. Stephanie assumirá sua conta a partir de segunda-feira. Stephanie, a filha de 24 anos de Robert, que se formou em administração há 6 meses e não tinha a mínima noção do que significava ter a confiança de alguém em suas mãos. Senti meu rosto se recompor, assumindo uma postura que lembrava compostura. 3 anos. 3 anos chegando antes de todo mundo, ficando até o segurança fazer sua última ronda. 3 anos memorizando as preferências dos clientes, os nomes dos filhos, as datas de aniversário. A senhora Henderson preferia que seus contratos fossem impressos em papel creme, pois o branco a lembrava de formulários de hospital. O assistente do Sr. Shen sempre precisava que os documentos fossem enviados até quinta-feira para seu ritual de revisão de fim de semana. Não eram apenas detalhes. Eram os fios que teciam os relacionamentos. Ela é jovem e ávida, continuou Kevin Sênior. Como se a juventude e a ânsia pudessem substituir anos de confiança cuidadosamente cultivada. Uma nova perspectiva. Sabe, às vezes nos acomodamos demais em nossas rotinas. Confortáveis demais. Como se o conforto fosse uma fraqueza em vez da base que construiu seus relacionamentos mais lucrativos com os clientes. Meu marido finalmente ergueu os olhos, seus olhos encontrando os meus por exatos 2 segundos antes de se desviarem novamente. Naqueles breves instantes, vi tudo o que precisava saber. Ele sabia que isso aconteceria, talvez há semanas, talvez meses, e não disse nada. Entendo, ouvi-me dizer, embora não entendesse nada sobre como a lealdade se tornará dispensável da noite para o dia. O resto da reunião transcorreu em um borrão de cronogramas de transição e procedimentos de transferência. Kevin Sênior mencionou um pacote de indenização, algo sobre apreciar minhas contribuições, palavras que flutuaram pela sala como fumaça. Assenti em intervalos apropriados, assinei papéis que pareciam estranhos sob meus dedos e me perguntei quando eu me tornaria um item a ser resolvido. Voltar para o meu escritório foi como mergulhar debaixo d'água. Os colegas evitavam contato visual, subitamente fascinados por suas telas de computador ou xícaras de café. Linda, da recepção, me lançou um sorriso simpático, mas a tela parecia com medo de se aproximar demais, como se o que quer que tivesse acontecido comigo pudesse ser contagioso. Meu escritório, antigo escritório, parecia menor de alguma forma. As fotos de família na minha mesa pareciam zombar de mim agora. Lá estávamos eu e Kevin no piquenique da empresa do ano passado, com o braço dele em volta da minha cintura, nós dois rindo de algo que o pai dele tinha dito. Lá estava a foto do nosso casamento. Kevin Sênior parado orgulhosamente ao nosso lado como se fossemos o seu maior investimento. Como o orgulho podia rapidamente se transformar em desdém. Abri as gavetas da minha mesa metodicamente, como se estivesse fazendo uma cirurgia. Itens pessoais foram para a caixa de papelão que eles haviam providenciado com tanto carinho. Minha caneca de café favorita, o pequeno cacto que a senhora Henderson me dera depois que a ajudei em uma disputa contratual particularmente difícil. A bola anti-estresse em formato de globo que o senhor Tim trouxera de sua viagem a Singapura. Mas era a gaveta de baixo que guardava meus verdadeiros tesouros. Atrás das barras de chocolate de emergência e dos óculos de leitura reserva, estava minha pasta de couro vermelha. Comprei-a na minha primeira semana de trabalho, achando que parecia profissional e importante. Ao longo de 3 anos, ela se tornou algo mais precioso do que qualquer manual corporativo. Lá dentro, havia páginas de anotações manuscritas. Não os arquivos oficiais dos clientes que viviam no banco de dados da empresa, mas os detalhes humanos que tornavam os negócios pessoais.
datas de aniversário, conquistas dos filhos, restaurantes favoritos, preferências de férias, preocupações com a saúde que mencionavam de passagem. O tipo de informação que você não encontraria em nenhuma planilha ou relatório formal. O marido da senhora Henderson preferia reuniões agendadas para depois das 10 horas da manhã porque sua artrite dificultava o início da manhã. A filha do Sr. Shen tinha acabado de começar a faculdade e ele se preocupava constantemente com a adaptação dela à vida no campus. A conta Williams sempre enviava bônus de Natal para seus fornecedores porque se lembravam de como era a luta quando estavam começando. Não eram apenas anotações de clientes. Eram mapas de relacionamento cuidadosamente elaborados ao longo de inúmeras conversas e momentos compartilhados. Representavam a diferença entre gerenciar contas e cultivar conexões. Coloquei a pasta na bolsa em vez da caixa de papelão. Algumas coisas eram valiosas demais para serem deixadas para trás, pessoais demais para serem entregues a alguém que via os clientes como números em uma planilha, em vez de pessoas com histórias, sonhos e medos. Stephanie apareceu na minha porta enquanto eu fechava a caixa com fita adesiva. Seu cabelo loiro perfeitamente penteado refletia a luz fluorescente. Ela usava um terninho azul marinho que provavelmente custará mais do que eu gastar em roupas o ano todo, e seu sorriso tinha o brilho experiente de alguém que nunca precisou ganhar nada que lhe deram. Estou tão animada para trabalhar com seus clientes, disse ela, efusivamente, como se fossem presentes passados de geração em geração, e não relacionamentos construídos ao longo de anos de confiança e respeito mútuo. Já comecei a analisar os arquivos deles. Parecem pessoas muito interessantes. Interessante. Como se fossem personagens de um livro e não seres humanos reais que me confiaram seus negócios, suas esperanças, suas vulnerabilidades. Eles vão adorar trabalhar com você, respondi. E pela primeira vez no dia, eu quis dizer exatamente o que disse, embora talvez não da maneira que ela esperava. Enquanto carregava minha caixa em direção ao elevador, senti-me estranhamente calmo. A pasta de couro vermelha pressionava meu quadril através da bolsa, um lembrete silencioso de que certas coisas não podiam ser transferidas em um memorando da empresa ou explicadas em um documento de transição. Algumas coisas tinham que ser conquistadas, uma conversa de cada vez, um detalhe lembrado de cada vez, um momento genuíno de carinho de cada vez. As portas do elevador se fecharam atrás de mim e percebi que não estava encerrando nada. Estava apenas mudando o rumo da história. O primeiro telefonema veio na terça-feira de manhã, enquanto eu ainda estava de pijama, tomando café na minha caneca favorita. Aquela com a lasca na alça que o Kevin vivia dizendo para eu jogar fora. É a Sarah. A voz pertencia à senhora Henderson, embora ela soasse incerta, quase apologética. Sim, sou eu. Como vai, senhora Henderson? Bem, querida, acabei de falar ao telefone com a sua substituta e preciso perguntar, o nome dela é mesmo Stephanie ou estou perdendo a audição? Ela ficava me chamando de senhora Endermit. Quase engasguei com o café. Henderson, um nome que eu havia dito centenas de vezes ao longo de 3 anos. Um nome que pertencia a uma mulher que me confiou o legado empresarial do seu falecido marido, que chorou no meu escritório quando a queda do mercado ameaçou tudo que ela havia trabalhado para preservar. O nome dela é Stephanie, confirmei, sem confiar em mim mesma para dizer mais alguma coisa. Ah, que bom! Achei que estava ficando louco. Mas ela pareceu simpática. Ela me pediu para soletrar meu nome para os registros dela. Achei isso um pouco estranho, considerando que eu gerenciava a conta dela há 3 anos. Considerando que o nome dela estava impresso em todos os documentos, todos os contratos, todas as correspondências que passaram pela mesa de Stephanie durante a transição, ela ainda está se familiarizando com tudo. Eu disse as palavras com gosto de serragem. Claro, claro. Essas coisas levam tempo. Bom, eu só queria dizer oi. Espero que você esteja aproveitando o seu, como é mesmo que ela chamou, seu sabático. Ano sabático. Como se eu tivesse escolhido partir, como se isso fosse uma aventura planejada e não um exílio corporativo. Depois de desligar, fiquei olhando para o celular, imaginando quantas outras ligações eu receberia. A resposta veio mais rápido do que o esperado. Na quinta-feira, Linda, da recepção, me enviou 3 mensagens de texto com atualizações que pareciam um acidente de carro em câmera lenta. Ela enviou os relatórios trimestrais para os clientes errados. A primeira mensagem dizia: escreveu o nome da empresa do Sr. Williams errado no assunto.
A segunda chegou 2 vezes. A terceira chegou na sexta-feira à tarde. Ela esqueceu de anexar a proposta de Morrison. Ligaram perguntando se estávamos levando-os a sério, mas foi o e-mail do grupo que realmente fez a diferença. Linda me encaminhou com um único emoji chorando e rindo. O assunto dizia: Feliz aniversário, Michael Tim. Só que estava escrito Michael. E o e-mail havia sido enviado para todos os 37 clientes da lista principal. O Sr. Tim, cujo nome eu escrevi corretamente em cartões de aniversário por 3 anos consecutivos, cuja filha Jennifer eu perguntava sobre ela depois de cada prova importante, cuja preferência por chá verde em vez de café eu notei depois do nosso primeiro encontro, recebeu uma saudação de aniversário em massa com seu nome escrito incorretamente. Fechei meu laptop e fui até a cozinha, pegando os ingredientes que havia comprado no início da semana: farinha, manteiga, extrato de baunilha, gotas de chocolate. A receita da minha avó, aquela que eu havia aprimorado ao longo dos anos até a perfeição. Os mesmos biscoitos que eu fazia para meus melhores clientes em todos os natais, aniversários e pequenas comemorações que importavam para eles. Enquanto a primeira fornada assava, eu escrevia cartões à mão. Cartões de verdade, não aqueles da marca corporativa que o Kevin Sênior insistia em usar. Papel simples, de cor creme, que dava uma sensação de volume entre meus dedos. Prezada Senhora Henderson, comecei, minha caneta fluindo pelo papel como água encontrando seu caminho. Queria agradecer pela confiança que depositou em mim nos últimos 3 anos. Sua força e sabedoria têm sido uma inspiração. Cada cartão era diferente, pessoal, específico. Mencionei a recente admissão da filha do Sr. Shea na Faculdade de Medicina. Perguntei sobre o novo neto do Sr. Williams. Mencionei a viagem de aniversário da Sra. Morrison para a Irlanda, que ela vinha planejando durante nosso último encontro. Os biscoitos ficaram dourados, enchendo minha casa com um calor que não poderia ser fabricado ou delegado. Embalei-os em caixas brancas simples, amarradas com fita. Sem logotipos de empresas, sem identidade visual corporativa, apenas guloseimas de alguém que se lembrava do que gostava. Naquela noite, Kevin chegou em casa cheirando como o escritório do pai. Uma colônia cara mascarava o cheiro de couro velho e decepção. Ele me encontrou na mesa da cozinha endereçando o último envelope. O que é tudo isso? Ele perguntou, afrouxando a gravata. Cartões de agradecimento e biscoitos. Para quem? Pessoas que foram gentis comigo? Ele franziu a testa como fazia quando tentava resolver um problema que não tinha uma solução comercial clara. Sarah, você sabe, não pode entrar em contato com os clientes diretamente. Papai deixou isso claro durante a transição. Não estou entrando em contato com clientes, eu disse, fechando o envelope com cuidado. Estou agradecendo aos amigos. Durante o jantar, ele defendeu Stephanie com o entusiasmo de alguém tentando se convencer. Ela está aprendendo, disse ele, cortando o frango com precisão desnecessária. Todo mundo erra no começo. Assenti e servi a sobremesa. Torta de maçã feita com a receita da Sra. Henderson, a mesma que ela havia compartilhado durante uma negociação particularmente difícil, quando trabalhamos durante o almoço. Claro que sim. Ela está ansiosa para ter sucesso. Papai diz que ela tem novas ideias sobre marketing de mídia social e estratégias de engajamento de clientes. Parece maravilhoso, respondi. Embora eu me perguntasse qual estratégia de mídia social poderia substituir 3 anos de aniversários lembrados e bilhetes escritos à mão. Meu celular vibrou durante a sobremesa. Uma mensagem do Sr. Tim: Sarah, espero que esteja bem. Só queria agradecer por sempre se lembrar dos detalhes importantes. Sinto falta das nossas conversas. Mostrei a mensagem ao Kevin. Que legal, ele disse, mas sua voz tinha uma rispidez que eu nunca tinha ouvido antes. Você provavelmente deveria manter essas interações breves. Não queremos confusão sobre limites. Limites? Como se importar com as pessoas implicasse limites territoriais. Como se relacionamentos pudessem ser protegidos por direitos autorais e transferidos como equipamentos de escritório. Mais tarde naquela noite, sozinho no meu escritório, abri meu laptop e encontrei minha lista de contatos. Não o banco de dados corporativo que pertencia à empresa, mas minha agenda pessoal, repleta de detalhes que eu havia coletado em conversas genuínas e momentos compartilhados.
o endereço residencial da senhora Henderson, onde ela preferia receber correspondência pessoal. O dormitório da filha do Sr. Shea na faculdade, onde pacotes de cuidados eram sempre bem-vindos. A casa no lago da família Williams, onde passavam os verões e gostavam de ouvir pessoas que se lembravam de suas histórias. Alguns dons não podiam ser delegados ou aprendidos em manuais de treinamento. Algumas conexões não podiam ser transferidas por meio de memorandos corporativos ou explicadas em apresentações de PowerPoint. Enquanto preparava os pacotes para envio, percebi que Stephanie poderia ficar com o escritório, o título, até mesmo o banco de dados de clientes, mas não com os relacionamentos. Estes pertenciam às pessoas que os haviam construído, um detalhe lembrado de cada vez. A menina que não conseguia ler uma sala estava prestes a descobrir que salas cheias de pessoas que se sentiam esquecidas tinham memórias muito longas. Os correios se tornaram meu segundo lar naquela semana. Eu ficava na fila todas as manhãs às 9h30, com os braços cheios de pacotes cuidadosamente embalados que não tinham nada a ver com relatórios trimestrais ou margens de lucro, e tudo a ver com os pequenos momentos que dão sentido à vida. A geleia de morango da senhora Shen foi a primeira a sair. Não há de compra pronta, mas a receita que eu tinha aprendido com a minha sogra antes de ela falecer. Aquela que exigia ficar em pé sobre um fogão quente por 2 horas, mexendo sempre para não queimar. Eu me lembrava da senhora te mencionando o quanto sentia falta das geleias caseiras da avó durante um dos nossos encontros para tomar café na primavera passada. O rótulo que escrevia à mão dizia simplesmente feito com amor, com a minha letra caprichada. O cobertor de bebê levou 3 semanas para ficar pronto. De lã amarela e macia, porque o Sr. Williams não quis saber o sexo do bebê de antemão. Queremos uma surpresa, disse minha esposa dele durante o nosso último telefonema. Comecei a tricotar na noite em que limpei minha mesa. Cada ponto era uma meditação, cada carreira, uma prece por novos começos. O padrão era simples, mas elegante, algo que duraria por vários bebês e, eventualmente, se tornaria uma herança de família. Para a Sra. Morrison, pressionei flores do meu jardim entre folhas de papel manteiga, criando marcadores de página com rosas e lavanda que me lembraram da paisagem irlandesa que ela descreveu tão vividamente. Ela me mostrou fotos da casa de campo onde ela e o falecido marido passaram a lua de mel há 40 anos, o lugar que ela planejava visitar novamente para o aniversário de casamento. As rosas lá têm um cheiro divino, ela disse, com um olhar distante de lembranças. Cada pacote foi enviado sem alarde, sem cartões de visita ou materiais promocionais. Apenas meu endereço de retorno pessoal no canto, escrito com a mesma caligrafia cuidadosa que usei para seus cartões de aniversário e bilhetes de agradecimento ao longo dos anos. As respostas começaram a chegar na quinta-feira. Sarah, a geleia é absolutamente perfeita, escreveu a senhora Tim. O sabor é exatamente igual ao da receita da minha avó. Como você sabia? Estou procurando esse sabor há 20 anos. O Sr. Williams ligou para o meu telefone pessoal, com a voz carregada de emoção. O cobertor é lindo. Margaret chorou ao abri-lo. Ela disse que só alguém que realmente se importasse se lembraria de tais detalhes. Você ainda está disponível para consultoria? Desviei o assunto delicadamente, como aprendi a fazer. Estou tirando um tempo para me concentrar na família agora, mas obrigada por perguntar. Como está a Margaret? O enjoo matinal está melhorando? Muito melhor, graças à sua receita de chá de gengibre. Ela ainda tem o cartão que você enviou com as instruções. Enquanto isso, as atualizações de Linda no escritório pintavam um cenário completamente diferente. Ela começou a me enviar capturas de tela das postagens de Stephanie nas redes sociais, cada uma mais insensível que a anterior. Arrasando no relacionamento com clientes. #vida de chefe #nunca zezinta. Postou uma foto perfeitamente encenada de Stephanie em sua mesa. Laptop aberto no que parecia suspeitosamente uma página do Pinterest em vez de arquivos de clientes. Um café com o Sr. Williams. Adoro me conectar com nossos clientes incríveis. #networking #sucesso veio mais uma vez, mas a mensagem de acompanhamento da Linda revelou a verdade. Ela passou a reunião inteira tentando lhe vender serviços de mídia social para sua empresa de manufatura. Ele fabrica equipamentos industriais para as fábricas da Sarah. Ela não parava de dizer: precisamos tornar sua marca mais digna do Instagram. O ponto de ruptura veio numa tarde de terça-feira.
Eu estava na minha cozinha experimentando uma nova receita de scone para a senhora Henderson. Ela havia mencionado que adorava os de uma padaria na Escócia durante nossa última conversa quando meu celular vibrou com uma mensagem da Linda que me fez parar no meio do caminho. Emergência. Ela está trancada no banheiro, chorando. Algo sobre a conta do Morrison. Kevin Sênior está andando de um lado para o outro no escritório. Você pode me ligar? Em vez de ligar, fui de carro até o escritório. Não para interferir, não para me gabar, mas porque Linda parecia genuinamente preocupada. E, apesar de tudo, eu ainda me importava com as pessoas com quem trabalhei por 3 anos. Encontrei Linda na sala de descanso mexendo o café com uma força desnecessária. Ela recebeu um e-mail da assistente da senhora Morrison. Linda sussurrou, mesmo estando sozinhas. Aparentemente, Stephanie enviou uma proposta para modernizar a identidade da marca e sugeriu que eles precisavam de uma abordagem demográfica mais jovem. A senhora Morrison tem 73 anos. Sarah, toda a sua base de clientes é composta por profissionais aposentados que valorizam tradição e estabilidade. Ah, não, piora. A assistente respondeu perguntando se isso era algum tipo de brincadeira, considerando que o negócio da senhora Morrison é especializado em planejamento patrimonial para idosos. Stephanie entrou em pânico e enviou 3 e-mails de acompanhamento tentando explicar, cada um piorando a situação. O último continha um erro de digitação no nome da empresa da senhora Morrison. Pela janela da sala de descanso, eu podia ver a sala do Kevin Sênior. Ele estava em pé atrás da mesa, o telefone encostado no ouvido, o rosto da cor de tomates maduros. Sua mão livre gesticulava descontroladamente, como fazia quando tentava salvar uma situação que já havia se deteriorado além do normal. A assistente da senhora Morrison ligou para falar com você especificamente, continuou Linda. Quando souberam que você não trabalhava mais aqui, pediram seus dados pessoais de contato. Stephanie ouviu, e, bem, foi aí que a coisa começou a ficar feia. Peguei meu celular e rolei até o número da senhora Morrison. Não era o da empresa, mas o celular pessoal dela. O que ela me deu depois do funeral do marido no ano passado, quando precisou de alguém para conversar sobre as emoções complexas de assumir um negócio que havia sido construído para 2. Senhora Morrison, aqui é a Sarah. Ouvi dizer que pode ter havido alguma confusão sobre a sua conta e queria ter certeza de que está tudo bem. Sarah, querida, graças a Deus. Eu esperava que você ligasse. Recebi um e-mail muito peculiar hoje, sugerindo que eu precisava atrair pessoas de 20 e poucos anos para o meu escritório de planejamento patrimonial. Pensei que talvez fosse algum tipo de confusão. Tenho certeza de que foi só um mal-entendido. O novo gerente de contas ainda está aprendendo sobre seu modelo de negócios. Bem, espero que ela aprenda rápido. Estou nesta empresa há 8 anos por sua causa, querida. Sua substituta parece adorável, mas ela sugeriu que eu criasse uma conta no TikTok para interagir com a geração Y sobre planejamento da morte. Acho que nem sei o que é TikTok. Depois de desligar, sentei-me no meu carro, no estacionamento, observando os funcionários entrarem e saírem pelas portas de vidro por onde eu passava todas as manhãs havia 3 anos. Alguns acenavam ao me ver. Outros desviavam o olhar rapidamente, como se reconhecer minha presença pudesse, de alguma forma, envolvê-los em algum drama corporativo que se desenrolasse lá dentro. Meu celular vibrou com outra mensagem da Linda. Ela já saiu do banheiro, mas não para de perguntar como você fez os clientes gostarem de você. Kevin Sênior quer saber se você consideraria voltar como consultor. Não respondi imediatamente. Em vez disso, dirigi para casa e terminei de fazer os scones da senhora Henderson, cantarolando baixinho enquanto trabalhava. A luz da tarde entrava pela janela da minha cozinha, aquecendo a bancada florida onde os pacotes aguardavam para serem enviados. Cada um deles era um pequeno ato de rebelião contra a ideia de que relacionamentos eram bens transferíveis, e não jardins que exigiam anos de cuidados pacientes. Os scones estavam esfriando em grades de arame quando Kevin chegou em casa naquela sexta-feira, carregando nos ombros o peso de 3 semanas de desastres. Ele deixou a pasta cair perto da porta com um baque que pareceu ecoar pela nossa casa, repentinamente silenciosa demais. O grupo Patterson rescindiu seu contrato hoje, ele disse sem preâmbulos, afrouxando sua gravata com movimentos bruscos. 8 anos sem a empresa.
Continuei transferindo os scones para um recipiente de armazenamento, com as mãos firmes, apesar do tremor que sentia crescendo em algum lugar no fundo do meu peito. O Grupo Patterson. Negociei o primeiro grande negócio deles. Comemorei a expansão para 3 novos mercados e enviei flores quando a esposa do Sr. Patterson teve o susto do câncer. Que razão eles deram? Kevin abriu a geladeira e olhou para dentro, como se as respostas pudessem estar escondidas atrás das caixas de leite. Disseram que o novo gerente de contas parecia desconhecer o modelo de negócios e que precisavam de alguém que pudesse antecipar suas necessidades, em vez de reagir a elas. Antecipar as necessidades deles. Como saber que o Sr. Patterson sempre revisava contratos nas tardes de domingo, então a entrega na sexta-feira era essencial? Como lembrar que sua assistente preferia ligações e e-mails porque ela era disléxica e processava melhor as informações quando podia ouvi-las? Como entender que as maiores apresentações para clientes sempre aconteciam em janeiro, então dezembro era um período crucial de preparação e para a conta de fabricação da Henderson? O silêncio de Kevin respondeu antes que suas palavras o fizessem. Quinta-feira, a mesma história. Disseram que Stephanie era muito entusiasmada, mas parecia não entender o setor deles. A senhora Henderson, que confiou a mim o legado de seu falecido marido, que compartilhou histórias sobre a construção do negócio na mesa da cozinha, que chorou em meu escritório quando a recessão chegou e trabalhamos juntos para reestruturar toda a operação, que sempre disse que permaneceu na empresa porque se sentia como se fosse da família Lee. O telefone fixo tocou às 23h30 daquela noite, com um tom estridente cortando a escuridão do nosso quarto. Kevin tateou para encontrá-lo, com a voz rouca de sono e medo. Alô? Eu podia ouvir a voz de Kevin Sr. pelo receptor, mais aguda do que eu já tinha ouvido, as palavras se atropelando em um pânico rápido. Kevin sentou-se, passando a mão livre pelos cabelos. Calma, pai. O que aconteceu? Mais conversas frenéticas. O rosto de Kevin ficava mais pálido a cada segundo. Sim, ela está aqui. Espere. Ele se virou para mim. O telefone se estendeu como uma oferenda ou talvez uma tábua de salvação. Ele quer falar com você. Peguei o telefone, surpreso com a calma da minha voz. Olá, Kevin. Senhor, graças a Deus. Olha, eu sei que isso é constrangedor, mas preciso perguntar: o senhor sabe o que está acontecendo com nossos clientes? Porque estou recebendo ligações em casa e, sinceramente, estou perdido. A vulnerabilidade em sua voz me pegou de surpresa. Era o mesmo homem que me dispensou 3 semanas antes, com a indiferença casual de alguém descartando móveis de escritório obsoletos. Agora, ele parecia genuinamente assustado. Ouvi dizer que algumas pessoas estão infelizes, respondi cuidadosamente. O que exatamente você está ouvindo? A conta Morrison ligou para o meu número pessoal hoje à noite. Disse que tentou falar com a gerente da conta por 3 dias, sem resposta. Quando finalmente conseguiram, ela tentou agendar uma sessão de estratégia de marca para o mês que vem. Sarah, eles são planejadores patrimoniais. Eles não precisam de estratégia de marca. Precisam de alguém que entenda de direito sucessório e aconselhamento para luto. Esperei, deixando o silêncio se estender entre nós. O grupo Williams está solicitando a transferência de seus arquivos. A conta Tim quer explorar outras opções. São pessoas que estão conosco há anos. Sarah, o que estou perdendo? Como eu poderia explicar que relacionamentos não eram construídos com base em organogramas e declarações de missão? Essa confiança não podia ser baixada de um banco de dados de clientes ou aprendida em um manual da empresa. Kevin, essas pessoas não querem um fornecedor. Elas querem um sócio. Alguém que se lembre de que o filho do Sr. William vai se casar na primavera e que isso afeta o cronograma de planejamento tributário delas. Alguém que saiba que a Sra. Morrison ainda acende uma vela todo mês no aniversário da morte do marido e que pode precisar de apoio extra durante essas ligações. Mas os arquivos têm todas essas informações. Arquivos contêm fatos. Não contêm sentimentos. A manhã seguinte trouxe uma visita inesperada. Eu estava capinando meu jardim quando ouvi a porta de um carro bater na entrada da garagem. Robert estava parado no portão da minha casa, sua postura normalmente perfeita, ligeiramente curvada, seu terno caro amassado como se ele tivesse dormido com ele. Sarah, podemos conversar? Convidei-o para entrar, ofereci café,
Acomodei-o à mesa da cozinha como qualquer outro convidado, mas suas mãos tremiam levemente quando ele levantou a caneca, e seus olhos não conseguiam encontrar os meus diretamente. Ela está se esforçando tanto, começou ele sem preâmbulos. Stephanie, ela estuda os arquivos dos clientes todas as noites até os olhos lacrimejarem. Ela fez planilhas, fluxogramas e até comprou livros sobre gestão de relacionamentos. Assenti. Sentia sinceramente pela garota que estava se afogando em um trabalho que parecia tão simples visto de fora. Mas não está funcionando, não é? A voz de Robert falhou um pouco. Os clientes não confiam nela, e eu não entendo por quê. Ela é inteligente, educada, entusiasmada. Robert, conte-me sobre a primeira vez que você se apaixonou. Ele piscou, claramente surpreso com a mudança de direção. O que isso tem a ver? Faça-me à vontade. Bom, conheci a Patrícia numa cafeteria. Ela estava lendo Hemingway e tinha uma pequena carranca de concentração. Voltei todos os dias durante 2 semanas só para ver aquela carranca de novo. Você estudou manuais de relacionamento para conquistá-la? Claro que não. Nós conversamos sobre livros sobre a vida. Lembrei-me do que ela disse. O que a fez rir? Exatamente. Não se pode conquistar o coração de alguém por meio de planilhas, Robert. E é isso que relacionamentos com clientes realmente são. Histórias de amor profissionais construídas com base em milhares de pequenos momentos de carinho genuíno. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o café como se ele contivesse respostas que ele não estava pronto para enfrentar. Ela é minha filha Sarah, minha única filha. Quando Kevin Senior ofereceu a ela esta posição, pensei que seria perfeita. Uma chance de provar seu valor e construir algo significativo. Ela construirá algo significativo, Robert. Só que talvez não isso. Naquele domingo, enquanto Kevin estava no campo de golfe, uma van de entregas parou em nossa casa. O motorista me entregou um lindo arranjo de tulipas cor-de-rosa. Minha favorita, embora eu nunca tivesse mencionado essa preferência em nenhum ambiente de trabalho. O cartão era de papel simples, de cor creme, do tipo que eu sempre escolhi para minhas correspondências. Obrigada por sempre se lembrarem de nós. Com gratidão, família Morrison. Enterrei meu rosto nas tulipas, respirando sua fragrância sutil e, pela primeira vez em semanas, sorri sem reservas. Alguns dons não poderiam ser conquistados por meio de seminários de treinamento ou citações motivacionais. Algumas conexões foram construídas no ato sagrado de realmente ver outra pessoa e lembrar o que se encontrou ali. O telefone permaneceu silencioso naquela tarde, mas de alguma forma me senti mais conectado do que há anos. As tulipas ainda estavam frescas no vaso quando Kevin anunciou que seríamos esperados na casa do pai dele para o jantar de domingo. Tradição de família, disse ele, embora sua voz transmitisse o entusiasmo de alguém agendando um tratamento de canal. Passei a tarde de sábado preparando a torta de maçã e pera da Sra. Shen. A receita que ela compartilhou comigo durante uma negociação de contrato particularmente difícil, 2 anos atrás. O segredo da minha avó, ela sussurrou conspiratoriamente, é o cardamomo. Só uma pitada. Faz as pessoas se lembrarem do sabor muito depois de terem esquecido a refeição. A cozinha se encheu com um aroma aconchegante de canela e noz moscada enquanto eu desenrolava a parte superior da treliça. Cada tira cuidadosamente tecida como os relacionamentos que passei anos construindo. Kevin observava da porta, com uma expressão indecifrável. Você não precisava fazer nada, disse ele. Mamãe sempre pede naquela padaria do centro. Eu queria, Sarah. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Talvez devêssemos conversar sobre como seria esta noite. Stephanie estará lá e as coisas andam tensas no escritório. Tenso, uma palavra tão educada para o colapso completo de relacionamentos profissionais que levaram anos para serem construídos. A casa de Kevin Senior parecia exatamente a mesma de sempre. Gramado bem cuidado, calçada imaculada, tudo projetado para projetar sucesso e estabilidade. A ironia não passou despercebida enquanto subíamos as escadas para um jantar que prometia ser tudo, menos estável. A mãe de Kevin, Patrícia, nos recebeu com seu abraço caloroso de sempre, embora seus olhos demonstrassem um cansaço que eu nunca tinha visto antes. Sarah, querida, como você está?
segurando outra frase cuidadosa que reconhecia que algo havia quebrado, sem realmente nomeá-lo. A mesa da sala de jantar estava posta com a melhor porcelana, do tipo reservado para ocasiões importantes ou conversas difíceis. Kevin Sênior estava de pé à cabeceira da mesa, com um sorriso radiante e uma voz alta demais, enquanto nos recebia com entusiasmo teatral. Lá está minha nora favorita. Ele puxou minha cadeira com cortesia exagerada, como se boas maneiras pudessem amenizar o fato de que ele havia me descartado como se fosse um equipamento de escritório obsoleto 3 semanas antes. Stephanie chegou 20 minutos atrasada, com as bochechas coradas e o cabelo levemente desgrenhado. Ela claramente tinha chorado recentemente, embora tivesse tentado disfarçar com uma maquiagem que não conseguia esconder o inchaço ao redor dos olhos. Desculpe o atraso, murmurou ela, sentando-se sem olhar para ninguém. O trânsito estava horrível. Não havia trânsito. Eu havia percorrido o mesmo trajeto 30 minutos antes, e as ruas estavam vazias, exceto pelos ciclistas e passeadores de cães que costumavam frequentar as tardes de domingo. Kevin Sênior ergueu sua taça de vinho com o floreio de alguém determinado a controlar a narrativa. Há novos começos, anunciou, sua voz ecoando levemente na sala de jantar formal. Há novas perspectivas e oportunidades empolgantes. Levantei meu copo educadamente, embora o vinho tivesse gosto de vinagre em contraste com a tensão que enchia o ambiente como fumaça. Stephanie olhava fixamente para o prato, empurrando os legumes assados de um lado para o outro sem comer nada. A conversa continuou, passando por assuntos seguros, como o clima, esportes, o clube do livro da mãe de Kevin, até a sobremesa chegar. Eu cortava fatias generosas da torta, cada pedaço perfeitamente dourado, com o vapor saindo da crosta folhada. A fragrância sutil do cardamomo se misturava ao recheio doce de maçã, criando algo que dava a sensação de conforto comestível. Todos deram uma mordida, exceto Stephanie, que ficou sentada com o garfo sobre o prato, como se a torta pudesse conter veneno. Isso é incrível, disse Patrícia, fechando os olhos para saborear. De onde você tirou a receita? Um amigo compartilhou isso comigo, eu respondi simplesmente. Que tipo de amigo? A pergunta veio de Kevin Sênior, embora seu tom sugerisse que ele já sabia a resposta. Alguém que entendeu o valor de compartilhar algo significativo. Kevin pigarreou, e o som saiu agudo na sala repentinamente silenciosa. Na verdade, estávamos discutindo a contratação de suporte adicional para o departamento de atendimento ao cliente. Alguém para ajudar Stephanie a gerenciar a carga de trabalho. Socorro! Que jeito diplomático de dizer que ela estava se afogando. Isso parece prático, eu disse, cortando outro pequeno pedaço da torta. Você tinha alguém que poderia tê-la ajudado a treiná-la adequadamente. As palavras pairavam no ar como um desafio. O garfo de Stephanie bateu no prato, e o som fez todo mundo pular. Que delícia vindo de você, disse ela, com a voz trêmula de uma emoção mal controlada. Você age como se fosse tão inocente, mas todos nós sabemos o que você está fazendo, Stephanie. Robert alertou do outro lado da mesa, mas ela não se importava mais com limites diplomáticos. Você está me sabotando. A acusação explodiu dela como uma barragem rompida, ligando para os clientes, enviando presentes, fazendo-os pensar que não podem confiar em mim. Não é justo. Larguei o garfo com cuidado, encarando seus olhos marejados de lágrimas com uma calma constante. Não liguei para nenhum cliente para tratar de negócios, Stephanie. Mas você está mantendo contato com eles, fazendo com que se lembrem de você. Você é motivo demais para deixar ir e seguir em frente como uma pessoa normal faria. Emocionante demais. A frase se acomodou sobre a mesa como uma camada de poeira, revelando mais sobre quem falava do que sobre quem era acusado. No mundo de Stephanie, aparentemente se importar com as pessoas além do seu valor monetário era uma falha de caráter, e não um ponto forte profissional. Kevin Sênior inclinou-se para a frente, com sua voz de mediador se manifestando. Agora, vamos todos respirar fundo. Stephanie, Sarah tem todo o direito de manter amizades pessoais. Sarah, talvez você pudesse ser mais consciente de como suas conexões podem afetar seus relacionamentos comerciais atuais. Amizades pessoais. Como se 3 anos de dedicação profissional pudessem ser reduzidos a uma rede social casual, levantei-me lentamente, meu guardanapo dobrando-se cuidadosamente enquanto colocava ao lado da minha sobremesa quase intocada. Sabe de uma coisa?
Você tem toda a razão, Stephanie. Eu sou muito emotiva. Sou muito emotiva para ver pessoas com quem me importo serem tratadas como itens de uma planilha. Sou muito emotiva para fingir que relacionamentos não importam. E definitivamente sou muito emotiva para ficar aqui sentada e ser culpada pela sua incapacidade de se conectar com seres humanos. O silêncio que se seguiu foi denso o suficiente para atravessar a nado. O rosto de Patrícia empalideceu. Robert parecia querer desaparecer na cadeira, e Kevin me encarou como se eu tivesse começado a falar uma língua estrangeira de repente. Sarah, começou Kevin, mas eu já estava indo em direção ao corredor, já pegando minha bolsa. Obrigada pelo jantar, Patrícia. O assado estava perfeito, como sempre. Caminhei até o meu carro com passos cadenciados, meus calcanhares batendo no concreto num ritmo que parecia uma contagem regressiva. Atrás de mim, eu ouvia vozes alteradas vindo da casa. As tentativas de Kevin Sr. de controlar os danos, os protestos defensivos de Robert, as acusações constantes de Stephanie. Mas, ao me acomodar no banco do motorista e girar a chave, senti algo que não sentia há semanas. Paz completa e absoluta. O peso que me pressionava desde aquela primeira reunião no escritório do Kevin Sr. finalmente desapareceu, deixando-me com uma sensação estranhamente leve. Eles não eram mais problema meu. A disfunção, a culpa, as tentativas desesperadas de enfiar pinos quadrados em buracos redondos. Nada disso me pertencia agora. Dirigi para casa pelas ruas tranquilas de domingo à noite, com as janelas abertas, respirando o aroma das folhas de outono e novas possibilidades. Pela primeira vez desde que toda essa confusão começou, me senti livre. As semanas seguintes àquele jantar desastroso em família passaram em um borrão de cores outonais e uma quietude inesperada. Kevin e eu nos movíamos um ao lado do outro como estranhos educados compartilhando um abrigo temporário. Nossas conversas se resumiam a logística e observações meteorológicas. Ele trabalhava até mais tarde. Eu cozinhava menos e, de alguma forma, nossa casa parecia mais vazia e mais tranquila. Outubro se transformou em novembro com seus rituais familiares, juntar folhas, trocar roupas de verão, preparar-me para as férias que de repente pareciam diferentes sem o planejamento habitual de festas do escritório consumindo minhas noites. Eu me vi com um tempo que não tinha anos, horas que se estendiam luxuosamente entre o nascer e o pôr do sol, sem ligações urgentes de clientes ou pressões de prazo. Foi na terça-feira anterior ao Dia de Ação de Graças que a primeira carta chegou. O envelope não tinha endereço de remetente, apenas meu nome escrito em letra cursiva cuidadosa num papel creme que dava uma sensação substancial sob meus dedos. Lá dentro, a letra familiar da Sra. Henderson preenchia 2 páginas com palavras que fizeram minha garganta apertar com uma emoção inesperada. Querida Sarah, começava, sei que pode parecer estranho escrever uma carta de verdade nesta era de e-mails e mensagens de texto, mas alguns pensamentos merecem a permanência da tinta e do papel. Queria que você soubesse que o que fez por mim nestes últimos 3 anos foi muito além de gerenciar minha conta. Quando Robert morreu e eu pensei que poderia perder tudo o que construímos juntos, você não se limitou a fazer contas ou reestruturar contratos. Você me ouviu chorar. Você se lembrou do aniversário dele mesmo depois que ele se foi. Você me fez sentir que o legado dele importava para alguém além de mim. Tive que largar a carta e ir até a cozinha pegar um copo d'água antes de poder continuar lendo. Você nunca foi apenas uma gerente, querida. Você foi uma guardiã do que mais importava, as conexões humanas que fazem os negócios valerem a pena. Espero que saiba o quão raro e precioso esse dom é. A carta foi assinada com uma violeta prensada, do tipo que crescia selvagem em seu jardim a cada primavera. Na sexta-feira, mais 4 cartas chegaram, cada uma única, mas com a mesma mensagem subjacente. Obrigado por nos considerarem mais do que apenas números de conta. O Sr. Williams escreveu sobre os difíceis primeiros dias de sua empresa de manufatura, quando fiquei até tarde ajudando-o a reestruturar seu financiamento. Como comemorei com champanhe quando ele conseguiu seu primeiro grande contrato. Você fez o sucesso parecer compartilhado em vez de solitário. Sua carta dizia. O bilhete da Sra. Shen veio com uma fotografia que me fez rir muito. Seu pequeno terrier usando o suéter vermelho que eu tricotei no Natal passado, aquele com o padrão de patinhas que eu criei especialmente para ele. Mozart adora seu suéter, ela escreveu. Ele o usa todas as manhãs frias, e eu penso na sua gentileza cada vez que o vejo com ele.
A carta da família Morrison chegou em papel timbrado oficial, mas a mensagem era inteiramente pessoal. Vocês nos deram a mão durante o ano mais difícil de nossas vidas. Dizia. Quando meu pai morreu e deixou minha mãe para cuidar de um negócio que ela nunca tinha entendido direito, você não se limitou a explicar os requisitos legais. Você transformou o luto em tarefas administráveis, ajudou a honrar a memória dele e a construir sua própria confiança. O bilhete da Sra. Patterson foi o mais curto, mas talvez o mais impactante. Você me ensinou que relacionamentos comerciais bem-sucedidos são, na verdade, apenas relacionamentos humanos bem-sucedidos, vestidos com trajes profissionais. Obrigada por nunca me fazer sentir apenas mais um cliente. Cada carta parecia um presente que eu não sabia que estava esperando. Elas chegaram ao longo daquela semana de ação de graças como folhas de outono caindo. Cada uma se acomodando para criar algo lindo e completo. Kevin me encontrou lendo-os novamente na manhã de ação de graças, espalhados pela mesa da cozinha como uma coleção de tesouros. Ele estava parado na porta segurando sua caneca de café, estudando meu rosto com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Dos clientes? Perguntou ele. Antigos clientes? Eu corrigi gentilmente. Ele sentou-se à minha frente, pegando a carta da Sra. Chen com dedos cuidadosos. Depois de lê-la em silêncio, sentou-se e olhou nos meus olhos. Almocei com a Sra. Morrison ontem. Isso foi novidade. Kevin raramente almoçava sozinho em almoços de negócios, preferindo deixar o pai cuidar dos aspectos de relacionamento com os clientes da empresa. Ela perguntou se ele estaria interessado em fazer algum trabalho de consultoria. Nada oficial, apenas ajudá-la a tomar algumas decisões de planejamento de fim de ano. Ela disse que Stephanie nunca entendeu realmente seu modelo de negócios. Esperei, sentindo que havia mais. Ela também mencionou que vários outros clientes têm perguntado sobre você, querendo saber se você está assumindo projetos independentes. E o que você disse a ela que eu perguntaria? Ele fez uma pausa, girando a caneca de café em meias voltas cuidadosas. Sarah, você consideraria voltar para a empresa? Papai anda dando dicas de te trazer de volta em alguma função. Talvez como consultora sênior, trabalhando com contas que precisam de mais atenção personalizada. A oferta pairava entre nós como uma ponte que eu não tinha certeza se queria atravessar. Voltar significaria retornar a um lugar onde eu havia sido dispensada tão facilmente quanto equipamentos de escritório obsoletos. Significaria fingir que o mês anterior não havia mudado completamente a forma como eu via meu valor e minhas prioridades. Eu nunca abandonei o trabalho, Kevin, eu disse finalmente. Só o prédio. Ele franziu a testa, sem entender direito. O que você quer dizer? Quero dizer, o trabalho que eu amava. Me importar com as pessoas, ajudá-las a resolver problemas, ser alguém em quem elas pudessem confiar. Isso não exigia um cargo, um título ou a aprovação do seu pai. Exigia apenas que eu fosse eu mesma. 2 dias depois, Linda me mandou uma mensagem com uma notícia que não deveria ter me surpreendido, mas que, de alguma forma, me surpreendeu. Stephanie limpou a mesa ontem. Sem drama, sem anúncio, apenas um e-mail sobre novas oportunidades. Ela pareceu aliviada. Honestamente, não senti nenhuma satisfação com a notícia, apenas uma tristeza silenciosa por uma jovem que estava fadada ao fracasso em um papel que exigiu anos de paciência e carinho genuíno para ser dominado. Naquela tarde, meu telefone tocou. A voz da Sra. Morrison era calorosa e um pouco hesitante. Sarah, querida, espero que não se importe que eu ligue. Sei que você não trabalha mais na empresa, mas queria saber se teria tempo para almoçar na semana que vem, só para colocar o papo em dia. Nada relacionado a negócios. Eu adoraria, Sra. Morrison. Maravilha. E Sarah, traga sua pasta de couro vermelha. Tenho alguns amigos que talvez se interessem em conhecê-la. Depois de desligar, sentei-me no meu jardim, apesar do frio de novembro, observando as últimas folhas teimosas agarrarem-se aos galhos dos carvalhos. Em algum lugar ao longe, eu ouvia crianças rindo, cachorros latindo, a vida continuando seu ritmo eterno de fins e começos. Minha vingança não foi barulhenta nem dramática. Não envolveu gritos ou confrontos públicos. Em vez disso, foi construída com biscoitos e bilhetes escritos à mão, com lembranças de aniversários e preocupação genuína, com o simples ato de tratar as pessoas como seres humanos, em vez de fontes de renda.
E enquanto eu observava aquelas últimas folhas se soltarem e espiralarem graciosamente em direção à terra, percebi que às vezes as vitórias mais profundas são as mais silenciosas, o tipo que cresce lentamente no solo de relacionamentos autênticos e floresce quando você nem está olhando. Era mais do que suficiente. Era tudo. Se esta história de vingança silenciosa fez você torcer pela Sarah, clique em curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando o cliente enviou aquelas cartas sinceras mostrando que conexões genuínas não podem ser substituídas. Qual foi o seu momento favorito? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias inspiradoras como esta. Inscreva-se e clique no sininho de notificação para não perder nenhum post.